Oi, oi pessoal, tudo bem? Falando aqui, professor Francisco Coutinho, e hoje nós vamos comentar sobre os gases, tá bom? A aula de hoje é sobre gases em química. Então nós vamos falar uma parte geral dos gases, tá bom? Vamos fazer uma introdução agora, depois a parte geral dos gases, depois uma parte mais específica e depois exercício. Temos que exercitar, tá bom? Então esse é gases parte 1. Acompanha aí com a gente a parte 1 de introdução depois da vinheta. Voltamos aqui com nossa aula. Estou fazendo novamente uma aula em slide. Depois eu faço uma aula um pouco mais objetiva no quadro, tá bom? Então, para você que gosta de aula no quadro, eu também vou fazer, tá bom? Por quê? Porque aqui não tem nutelagem, aqui é raiz, beleza? Sem muita demora, vamos embora para a aula. Mas se você não se inscreveu no canal, ó, vai lá no bonequinho aí, se inscreve, dá um joinha e vamos embora. Pessoal, gases. Quando nós estamos falando de gases, tua cabeça já tem que pensar já em um estado físico da matéria. De modo geral, aqui nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Temos o plasma, mas vamos ficar nesses três estados fundamentais, tá bom? Sólido, líquido e o gasoso. O que você tem que pensar? O estado gasoso, já anota aí, tá? Que isso geralmente cai nas tuas provas. O estado gasoso é o estado de maior energia. É aquele estado no qual as moléculas estão muito energizadas. Então, elas estão vibrando muito. Elas estão com um alto grau de energia. E elas estão afastadas uma das outras, vibrando muito, aceleradas, energéticas, porém afastada uma das outras. Então nós podemos afirmar com isso que o estado gasoso é o estado de maior energia. Por quê, professor? Porque apresenta uma alta entropia. E o que é entropia? Entropia é grau de desordem molecular. E por que ela está desorganizada molecularmente? Porque ela está muito energizada. O contrário de um estado sólido, que as moléculas têm pouca energia, um estado vibracional pouco, estão próximas umas das outras. Estão mais organizadas. Beleza? Anotou isso? Eu comecei a aula com alguns exemplos aqui do nosso dia a dia, do nosso passado, como o dirigível, né? O dirigível, que os de hoje, né, são utilizados o gás hélio, mas antigamente utilizavam hidrogênio. Hélio e hidrogênio são gases leves. Por que são leves? Porque apresentam uma densidade baixa, uma densidade pequena. Beleza? O perigo de usar hidrogênio é porque ele é inflamável, tá? Antigamente usavam, mas hoje não usa porque tem um alto perigo de explosão, tá bom? Também aí, utilizando a mistura de hélio e oxigênio para os nadadores, tá bom? Então, são exemplos que acontecem no nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá. Outros aqui, ó. A importância dos gases. Eu estou fazendo isso aqui, um resumozinho aqui bem básico, tá? Para você se situar, onde encontrar, onde ver esses gases. Até porque esse conhecimento científico também é muito bom para uma redação. Beleza? Então, se você quer algo mais específico, vem para cá. Tá? Sem nutelagem. Aqui é raiz. Ó, o gás oxigênio. Qual uma das principais funções do oxigênio? O gás oxigênio é o gás que nós respiramos. Bem verdade. Só que eu tenho uma outra observação para falar para você sobre o gás oxigênio, o O2. Tem várias, mas para essa aula de introdução eu quero falar para você que a queimada, a combustão, né, quimicamente falando, a combustão, a queimada, a explosão, a liberação de energia, não é? Então, na combustão, anote isso, só existe combustão na presença de um comburente. E tu sabe quem é o comburente que eu estou falando? Exatamente. O gás oxigênio, o O2. O O2 é o comburente da reação de combustão. Sem o O2, nós não temos
a reação de combustão. E que toda reação de combustão, anote aí, ela é do tipo exotérmica. Ô professor, por que ela é do tipo exotérmica, professor? Porque ela libera energia, tá bom? Ela libera energia. Então, isso aí, anote. Toda reação de combustão é do tipo exotérmica. Ah, professor, eu queria saber um pouco mais sobre reação de combustão. Depois entra aí no nosso iCard, dos nossos vídeos aí antigos, que eu tenho aulas de termoquímica. E lá eu explico com riqueza de detalhe fenômenos da combustão, assim como os cálculos, tá bom? Como lei de Hess, energia de ligação, fica ligado aí. Pois bem, pessoal, vamos lá continuar. Então, vê só, o gás oxigênio, né, usado aí para a gente respirar, usado também como comburente, ele é o comburente da combustão. Pode ser encontrado na camada de ozônio, só que o da camada de ozônio não é o O2, é o O3, tá bom? O gás da camada de ozônio que fica lá na estratosfera, que nos protege, não é, dos raios ultravioletas provenientes do Sol, tá? Aquela radiação solar. A camada de ozônio faz esse papel de proteção, um filtro, tá certo? É o O3, ozônio é o O3, ou seja, 3 moléculas de oxigênio. Anotou? Beleza? Tudo tranquilo? Ótimo, vamos embora. Essa aula é uma aula de introdução. Eu vou dividir ela em algumas partes, tá bom? Gases 1, gases 2, talvez gases 3 com exercício, tá? Mas vamos lá. Então não perde não essa sequência de gases, vai ser bem legal. Ó, o comportamento dos gases é melhor compreendido quando conhecemos, olha aí, quando conhecemos o quê? A sua temperatura, a sua pressão, o seu volume e a sua quantidade de partículas, ou seja, o número de mols, também, tá certo? Mas para iniciar o estudo dos gases reais, você precisa, olha aqui, você precisa, ó, ter o conhecimento sobre pelo menos essas três aqui, ó, temperatura, pressão e volume. Pelo menos inicialmente, se você quer começar o estudo dos gases, você precisa dominar, saber aqui como utilizar a temperatura, a pressão e o volume dos gases, tá certo? Tudo beleza para vocês? Então vamos chamar a atenção, pelo menos nesse momento, a esses 3 pontos: temperatura, pressão e volume. Vamos com calma, tá certo? Essa é a aula 1 dos gases. Gases 1 de introdução. É que vai te dar uma base para que a gente possa chegar na aula 2 dos gases, que a gente vai falar um pouco mais de gráficos, de cálculo, tá bom? Então essa aula aqui serve até para a tua faculdade, para a tua prova do ensino médio, para a prova do Enem, até para você, professor, que quer preparar uma aula de gases, pode pegar essa aula aí, tá bom? Tá liberado. Vamos lá, teoria cinética dos gases. O que seria essa teoria cinética? Cinética lembra movimento, não é verdade? Então, como que o gás ele se comporta? Vamos ver? Ó, vamos anotar alguns pontos aí importantes. Encontram-se, eu já falei no início da aula, lembra? Os gases, as moléculas dos gases encontram-se muito afastadas uma das outras. Então, isso aí é puff na hora de uma prova, beleza? Sem nutelagem, raiz. As moléculas dos gases, elas estão bem afastadas uma das outras. Não estão próximas, não. Estão afastadas, tá? Anota isso aí. Primeira característica, estão afastadas. Movimentam-se em trajetória retilínea, tá? Em linhas retas. Sofrem colisões perfeitamente elásticas. Elas estão afastadas uma das outras, mas elas estão em constante movimento. Então, pode ser que nesse movimento essas moléculas se encontrem. Pum! Tá certo? E o choque é perfeitamente elástico. Isso você viu em física muito bem. Tá? Possuem forças de interação desprezível. Ou seja, as moléculas, por estarem tão distantes, elas interagem pouquíssimo uma com a outra. A interação entre essas moléculas é tão pequena que nós consideramos desprezível.
Mas não quer dizer que tenha interação zero, tá? Desprezível é diferente de não possuir interação. Presta atenção nisso, beleza? Então, ó, elas estão... Vamos tentar visualizar isso? O gás. As moléculas dos gases estão o quê? Muito agitadas. Por que as moléculas dos gases estão muito agitadas? Porque elas estão com muita energia. Lembra? O estado gasoso é o estado de maior energia. Tá certo? Estão se movimentando lá de forma retilínea. Estão muito afastadas umas das outras. Tá certo? Mas não possui interação zero. A interação é muito pequena, pouquíssima. Tá? Beleza? As características dos gases. Essas características caem em prova, tá? Chamem atenção. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir. Ó, estado de um gás. Nessa aula 1 de introdução aos gases, nós estamos falando, de fato, as principais alternativas, os principais objetivos dos gases que caem na tua prova. Aqui eu não estou rodeando para você, não. As características que eu estou dizendo para você são características que comumente estão em provas de vestibulares, de medicina, em Enem. Então, são essas, sem muito arrudeio, são essas características que você tem que ter, ó, em mente. Mas não é jogado de qualquer forma. É compreendendo. Vê só. Eu falei para você que nós temos que compreender aqui, ó, inicialmente, esses três estados aqui, ó. A pressão, o volume e a temperatura dos gases. Essas três grandezas aqui, físicas, elas de fato são determinantes para saber se você aprendeu ou não gases. Vamos continuar? Primeiro, ó, aos valores conhecidos, medidos, de pressão, volume e temperatura, chamamos de estado de um gás. Tá? Qual é o estado de um gás? Ele está querendo saber os valores da pressão, do volume e da temperatura. É o estado que aquele gás se encontra. Beleza? Simbora. Olha só. Olha que coisa mais linda. Então, por exemplo, eu tenho um gás confinado num cubo. Aí, mensuramos aqui o volume, a temperatura e a pressão. Ó, o volume desse gás aí, 5 litros. A temperatura 300 Kelvin, que é a unidade que nós vamos trabalhar. Daqui a pouco eu falo. E a pressão é de 1 atm. Ou seja, o estado desse gás é volume igual a 5 litros, temperatura igual a 300 Kelvin e pressão igual a 1 atm. Esse é o estado desse gás. Tá bom? Foi um exemplo bem óbvio, bem direto, bem objetivo para você ficar ligado. Variáveis de estado de um gás. Veja só essas variáveis de estado. Os valores de pressão, do volume, da temperatura não são constantes. Então, dizemos que pressão, volume e temperatura são variáveis. Então, o gás pode estar submetido a uma determinada pressão, mas, dependendo de alguns fatores, essa pressão pode mudar, assim como a temperatura e assim como o volume. Então, pressão, volume e temperatura são variáveis, por isso que nós chamamos de variáveis dos gases. Em um certo momento, uma delas vai ficar constante. Aí nós vamos estudar as transformações gasosas mais para frente, tá bom? Mas fica com isso em mente. Vamos embora. Aí tá aqui, ó, as variáveis, tá? Coloquei alguns exemplos aqui, ó. Inicialmente ele está com pressão igual a 1 atm, 6 litros, 300 K, mas pode variar. Em um determinado momento, P2, ele aumenta a pressão e assim sucessivamente. Então, nesse momento, eu não estou falando de cálculo nem nada. Eu só estou falando para você que pressão, volume e temperatura são variáveis. Pode variar, tá bom? Simbora. Vamos observar agora essa primeira grandeza aí, essa primeira variável, não é verdade? A pressão. Vê só, vê que negócio interessante. Denomina-se pressão de um gás a razão força área. Ou seja, em física você estudou qual é a fórmula de pressão? Pressão é igual a uma força exercida sobre uma área. Deixa eu voltar aqui. Vê só. Você está vendo aí as moléculas
agitadas dentro do recinto são moléculas de gases. Então elas estão agitadas, loucas, com muita energia, como eu já falei para vocês. Mas observe que elas estão batendo na parede do recipiente. Então, batendo na parede do recipiente? Então, se elas estão batendo na parede do recipiente, elas estão aplicando uma força. Mas elas estão aplicando uma força onde? Em uma determinada área. Então, a força que elas estão exercendo sobre uma determinada área do recipiente é o que nós denominamos de pressão. Esse é um exemplo típico para a gente poder analisar o funcionamento da panela de pressão. Quando você pega a panela de pressão, você colocou o líquido, colocou o que você queria lá dentro e você fechou, vedou ela. De forma que tem uma borrachinha, né, para ficar vedada. Não ter contato com o meio externo. Está completamente vedado. A partir do momento que você liga o fogo, você começa a aquecer, você começa a dar energia àquele sistema. Então, aquele sistema está ganhando energia. Então, as moléculas do estado líquido, já que estão ganhando energia de forma endotérmica, elas vão começar a mudar de estado físico. Elas vão sair do estado físico líquido e vão passar para um estado líquido mais energético, que é o gasoso, o estado de vapor. Então, essas moléculas do estado de vapor vão começar a aumentar e vão ficar batendo na panela, na superfície interna da panela de pressão. E à medida que o vapor vai aumentando, esses choques começam a aumentar. Ou seja, quanto mais vapor eu tenho saindo do líquido para o estado de vapor dentro da panela, maior vai ser a minha pressão. Então, a pressão interna da panela vai aumentando. E daí vem as outras consequências dos outros estados, que eu não quero entrar em detalhe nisso. Só quero falar da pressão, tá bom? Beleza? Tudo tranquilo? Depois eu faço um vídeo explicando de forma geral o funcionamento dessa panela de pressão. Tá bom? Então, por isso, devido aos choques dos gases lá no interior da panela, que a minha pressão vai aumentando. Por quê? Elas estão se chocando, aplicando a força numa superfície, aumentando a pressão. Tá certo? Então, nós temos aí uma expressão, tem algumas grandezas, né? Rapidamente aqui, um experimento de Torricelli para poder calcular a pressão. Não quero me prender a isso, mas eu quero chamar a atenção a você a isso aqui, Presta atenção. Essas unidades de pressão, você tem que ter ela bem formulada na sua cabeça. Primeiro passo. A pressão ao nível do mar. A pressão ao nível do mar, ela é de 1 atm. Olha a unidade de pressão ao nível do mar. É de 1 atm. A pressão é de 1 atm, tá certo? Ou seja, existem outras grandezas equivalentes a ela, que você tem que ter em mente. Por exemplo, aqui, a pressão ao nível do mar é 1 atm, né? Mas 1 atm equivale a 76 centímetros, né, de mercúrio. Que equivale, que é o mais utilizado, é esse aqui, quando for falar de mercúrio, tá? O mais utilizado é ATM, até porque está na CNTP. Mas quando for utilizar, 1 atm também equivale a 760 milímetros de mercúrio. Você tem que ficar com isso em mente. E outra coisa, você tem que entender que 1 atm também é equivalente a 101,3 kPa. Então aqui nós temos não as únicas, mas as principais unidades de pressão que são utilizadas nas principais provas de vestibulares e concursos públicos, tá bom? Na área de química. Tá certo, pessoal? Então fica ligadinho nessas unidades para você poder fazer as conversões, tá certo? Lembrando que 1 atm é a pressão ao nível do mar, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Beleza? Anote isso aí, isso é muito importante para vocês, tá certo? Vamos embora, vamos continuar aqui. Falamos da pressão, vamos falar do volume. O que é o volume? É o espaço ocupado pelo gás.
Se o espaço for muito grande, o volume é grande. Se o espaço é menor, o volume também é menor. Meio que óbvio, né? Então, outras coisas que você precisa saber também, antes de chegar na temperatura, também são as unidades de volume. Coloca na tua mente, 1 litro equivale a 1000 mililitros, que equivale a 1000 centímetros cúbicos. Beleza? Então, anote isso aí. Eu estou pedindo, por favor, para você realmente ficar atento a essas unidades, porque as questões, às vezes, é fácil demais. Só que o que é que ele faz? Ele inverte a unidade. Aí tu só precisava jogar na fórmula, mas jogar na fórmula com as unidades corretas. Beleza? Então, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a pressão é de 1 atm, é ATM, 1 atm. Aqui, o volume, anote aí, por favor, por gentileza, o volume na CNTP é de 22,4 litros. Por que eu estou chamando a atenção da CNTP? Porque ele não é obrigado a te dar os valores na CNTP. Ele vai dizer assim, use os valores na CNTP. É isso que ele vai fazer contigo. Então, você tem que saber os valores na CNTP. Então, pressão é de 1 atm na CNTP. Volume é de 22,4 litros na CNTP. Anotou isso aí? Muito importante. Eu vou voltar com esse tema, esse assunto CNTP, essas unidades, quando chegarmos na parte dos cálculos. Na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá agora falar sobre a temperatura. O que é a temperatura? Nos trabalhos científicos, a unidade usada na escala absoluta, Kelvin. Pessoal, quando tu for fazer questão de gases, a unidade que você tem que utilizar, a temperatura, é a unidade absoluta, certo? É o Kelvin. Geralmente, ele vai te dar lá em graus Celsius. Por a gente sempre utilizar graus Celsius aqui no Brasil e tal, e você sempre vê graus Celsius, você vai ficar mexido para querer usar o grau Celsius. Mas não usa grau Celsius. Apenas se a questão pedir. Se ela estiver lá pedindo, use em grau Celsius. Aí tu não vai brigar com a questão, né? Não, eu vou usar Kelvin. Não, né, velho? Beleza? Agora, se ele não exigir o grau Celsius, que provavelmente ele não fará isso, mas tem que ficar sempre atento, né? A gente não pode vacilar. Aí você vai ter que usar Kelvin. Mas, professor, e se ele me der em grau Celsius, como é que eu faço? Olha aqui, ó, a formulazinha aqui, ó, é muito simples. Para transformar de grau Celsius, esse Tzinho aqui, grau Celsius, para esse Tzão aqui, ó, aí é fogo, né? Esse Tzão aqui, que fuleiragem, velho, equivale a Kelvin, tá? Quer dizer que é Kelvin, beleza? Então, em outras palavras, Kelvin é igual ao valor de grau Celsius mais 273. Por exemplo, quanto equivale 27 graus Celsius em Kelvin? Tá bom, 27 graus Celsius em Kelvin, basta eu somar 273. Logo, 27 graus Celsius em Kelvin equivale a 300 Kelvin. Por quê? Porque 27 mais 273 igual a 300. Tá bom? Não esquece disso. Use sempre em Kelvin, tá? Mas, pessoal, nessa aula de introdução, era isso que eu queria falar inicialmente para você, tá bom? E outra, para não finalizar, a temperatura na CNTP é de 273 Kelvin, que equivale a 0 graus Celsius, tá bom? Anotou isso aí? Então, cuidado, tem aluno que acha que a temperatura na CNTP é de 25 graus Celsius. Errado! 25 graus Celsius é a temperatura ambiente. Então, se ele fala de temperatura ambiente, beleza, 25 graus Celsius. Aí, se você quiser saber em Kelvin, basta somar 273. Porém, se ele falar temperatura na CNTP, é 0 graus Celsius, que você vai utilizar em Kelvin, né? Então, 273 Kelvin, tá? Então, a aula de hoje, essa aula inicial de gases 1, eu quis falar sobre introdução aos gases, sobre as propriedades básicas dos gases. Nós temos outras propriedades, tá bom? Um pouco mais específica e também utilizada, a expansão, a efusão, a difusão gasosa. Mas essa aula de introdução
foi para você ter uma noção das grandezas, dos valores de estado, pressão, volume, temperatura, tá bom? Então, essa foi a aula de número 1 sobre gases. Brevemente eu vou estar postando a aula de número 2 sobre gases, falando sobre as transformações gasosas, tá certo? Aí vai ser uma aula um pouco mais específica, que cai na tua prova. Tudo que eu falei aqui cai na prova do Enem e na prova de principais vestibulares de medicina e concursos públicos militares. Tá bom, pessoal? Então não esquece isso aí não. Então vamos fazer um resumo geral? Relembra aí os valores de pressão, volume e temperatura na CNTP. Qual é? Pressão na CNTP 1 atm, volume na CNTP 22,4 litros, temperatura na CNTP 273 Kelvin. Beleza? Lembra disso aí para você não ficar esquecido. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de introdução aos gases de forma bem objetiva, sem ficar rodeando, porque aqui, tu já sabe, não tem nutelagem, aqui é raiz, beleza? Então, se eu te ajudei nessa aula, se você gostou, então você faz o seguinte, vai aí, ó, não, do lado de cá, aqui, ali, ó, o bonequinho, beleza? Clica nesse bonequinho, vai estar se inscrever no canal, você se inscreve, dá um joinha, se quiser comentar, fazer perguntas, fica à vontade. Na descrição aí embaixo também tá minhas redes sociais, o Instagram, Facebook. Caso tenha dúvida, fala com a gente. Tá bom? Vou deixar aqui em cima o iCard com as últimas aulas que a gente teve. E aqui do lado também outras aulas da gente para você pegar. Tá certo, pessoal? Então, ó, grande beijo e se esqueça não, viu, neném? Que hoje é um excelente dia para você aprender química. Tchau, tchau.